Nossa Senhora da Paz, perto de Braga. Deslocámos-nos aqui ao norte para vos apresentar uma peça muito especial, porque isto é que é a grande magia da JM Reviews. E de facto, quando eu sou abordado, é muito interessante receber isso. A versatilidade do canal JM Reviews. Sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal, JM Reviews, comigo Jorge. E hoje tenho para vocês um Renault 25. Já vamos falar sobre ele, já vamos falar sobre todo este enquadramento, mas antes de seguirmos aqui mais no vídeo propriamente dito, subscrevam o canal para não perderem nada. E quero deixar já um agradecimento muito especial ao Bruno, um seguidor do canal, que nos cedeu aqui o seu exemplar, e temos mais. Não sei se vai aparecer depois ou antes deste, enfim. Mas temos aqui de facto provavelmente mais um ou dois carros para gravar dele. E lá está, é mais um exemplar que vai contribuir para a minha cultura automóvel, também para a vossa, naturalmente, e é aquilo que eu tenho dito muitas vezes. Hoje em dia, isto está efetivamente bem diferente do mercado, isso é lógico, nem precisamos estar a falar. Os carros, eu creio que com cada vez menos personalidade, ainda falava também isso com o Bruno e com outros seguidores que partilham um bocadinho esta opinião. Os carros são praticamente todos iguais hoje em dia, os tablets, tudo o que eles fazem, pronto, mudam os logos, a imagem, enfim. Efetivamente nesta altura, e uns anos largos depois disto, os carros eram bem diferentes, porque aqui as coisas eram únicas, algumas coisas eram únicas, eram as primeiras. Hoje em dia não, hoje em dia já é normal nós termos tanta coisa num segmento B ou num C, como temos num topo de gama, e portanto, pronto, que é uma coisa que acaba por retirar um bocadinho da magia, do especial da coisa, eu acho. Isto era uma era bem diferente, uma era muito interessante para os entusiastas dos automóveis e também para quem gostava, se calhar, já de tecnologia e de coisas pioneiras. E, portanto, isto é que eu acho verdadeiramente interessante. É aquilo que eu também já tive a oportunidade de dizer. Eu às vezes trago carros ao canal, atuais, modernos, que são ótimos, claro que sim, verdadeiramente interessantes, que eu tenho muita curiosidade em experimentar e são experiências fantásticas. Mas eu tiro tanto prazer deste tipo de experiências, que nem é da minha altura, eu nem era nascido quando isto foi lançado, eu tiro de facto tanto prazer disto, como consigo tirar com coisas atuais e perceber todo este enquadramento e principalmente a evolução das coisas, é incrível, isso é que é incrível e isso é que contribui muito, tanto para a minha como para a vossa cultura automóvel, de quem gosta verdadeiramente disto. Portanto, hoje o grande protagonista é este Renault 25 que, e querem saber já uma particularidade engraçada, que temos várias, não é? Por isso é que eu gosto destes vídeos, coisinhas e mais coisinhas, sou fã disso, é que esta viatura que está aqui já pertenceu ao Estado português. É verdade. Sempre gostaram de andar bem montados, não é? E portanto, isto não é um 25 qualquer, é um V6 turbo, porque não podia ser um diesel, não. O Estado tem que andar montado no que há de melhor. E portanto, este já foi deles. Agora não é. Agora vou começar por fazer aqui o enquadramento disto tudo, provavelmente o vídeo vai ser longo, não sei, porque eu entusiasmo em praticamente tudo, mas com estes ainda mais. Um dado já muito curioso, este em específico, porque este é o fase 2 para quem é um pouco mais conhecedor, este em específico foi lançado no ano em que a minha irmã nasceu. É interessante, 88. Portanto, lá está, eu vim uns anos mais tarde, já sou da altura do Safrano. E isto leva-nos aqui ao enquadramento deste carro. Porque isto era, no fundo, o segmento topo de gama da Renault. Uma berlina, que não temos, não é? Aliás, desde o Velsatis que não temos nada disso. O Talismã acabou por não ser, por ser mais uma espécie de evolução de um Laguna. Mas, efetivamente, a partir do Velsatis aquilo terminou. E, portanto, isto era uma altura em que tanto a Renault, Citroën, outros fabricantes Peugeot, tudo isso, tinham, efetivamente, propostas de berlinas destes segmentos superiores.
para rivalizar também com os alemães e com outros. E, portanto, este era aqui um segmento topo de gama da Renault. Ele saiu inicialmente em 85, o Fase 1, as motorizações isto era semelhante. Depois tivemos este Fase 2, 88, foi ali até o início dos anos 90, quando sai o Safrane. O Safrane é um carro que eu adorava também trazer ao canal, aliás, para completar também esta linhagem. Como vocês sabem, eu tenho aqui a ideia de tentar completar tudo, porque eu já vos trouxe o Velsatis. Está no canal, podem ver. Citroën C6 também, a minha ideia é mesmo tentar trazer tudo aqui ao canal. Pá, é incrível, eu sei que vai custar, são muitos carros, mas temos muitos anos também pela frente, vamos ver. E a minha ideia é essa, portanto, este 25 vai ficar apresentado aqui no canal. Já temos o Velsatis, se conseguir um Safrane, acabo por completar esta linhagem de topos de gama. Depois, evidentemente, com versões mais interessantes. Curiosamente, o Velsatis também era uma versão rara, a gasolina. Este também é. Pá, o Safrane, eu se calhar vou esperar um bocadinho mais de tempo, porque o Safrane eu queria mesmo tentar apanhar o Baccarat Bitur. Pá, incrível. Deve ser um carro fenomenal e que marca ali no fundo os anos 90, depois até ao Velsatis. Mas isto para vos dizer que este era uma proposta topo de gama da Renault. Abaixo disto tínhamos o 21, mais ou menos desta altura, que substituiu o Renault 18 e mais tarde, depois do 21, sai o Laguna. É verdade. Portanto, isto para vocês se situarem e perceberem mais ou menos aqui o enquadramento de tudo isto. Este, em específico, é de dezembro de 1988, portanto, aqui dos primeiros fase 2, tem algumas diferenças. Dianteira, traseira, era um bocadinho mais modernaço, talvez, uma linha um bocadinho mais moderna, por comparação ao pré-facelift. Quem não conhece, pesquise na internet e vai perceber. É nacional, naturalmente, pá, já conta com alguns quilómetros e, portanto, enfim, claro que tem aqui algum desgaste, mas é raro apanhar já exemplares destes, ainda por cima um V6 Turbo, porque vocês podiam ter diesel, bem mais comum, ainda por cima uma unidade destas que pertenceu ao Estado e, portanto, às vezes é mais pela história. Mas no geral ele está, efetivamente, com um bom aspecto, principalmente aqui no exterior. No interior, claro que se notam mais desgaste, eu já vos vou mostrar. Mas é sem dúvida muito especial. Mas isto para vos dizer que, pronto, a minha ideia é tentar trazer tudo isso ao canal. O Safrane, pá, se alguém souber de alguém, se alguém tiver, aí, um Safrane Baccarat, deve ser de facto uma coisa bem a seguir a isto. E já bem diferente disto. Esta é a dianteira do Renault 25 Fase 2, que é o que nós temos aqui, 1988. Queria só fazer aqui um destaque às luzes, porque isto era muito típico na época, em alguns modelos, aquele amarelo fortíssimo que se via mesmo bem. Temos aqui as nevoeiras naturalmente ligadas também e o conjunto todo é bem impactante. Agora está de dia, mas mesmo de dia, percebam o impacto disto, à noite bem mais. Queria aqui também deixar um destaque. Temos alguns cromados, muito típico destas berlinas, não só aqui na Renault, a ostentar um bocadinho mais, dá um toque de classe, de elegância. E depois o típico para-choques. Portanto, aqui era essencialmente onde mudava bastante, sendo que na traseira também. Numa altura também onde tínhamos uns facelifts, se calhar um bocadinho mais intensos, dependendo dos modelos, porque ele faz mesmo alguma diferença por comparação ao Fase 1, no fundo, o pré-facelift. Reparem só neste detalhe, e neste caso, no enquadramento que está aí na câmara, faz lembrar um bocadinho o Peugeot 405. Nesta altura, os carros com estas linhas, pelo menos aqui na lateral, eram bastante semelhantes, eu acho. Alguns. Reparem aqui neste cromado, isto não está unido. Não sei se era suposto ou não, parece que fica meio esquisito, não é? Mas nós temos este cromado que é do friso inferior dos vidros, normal, mas por norma costuma unir com o da parte superior. E aqui não, este desce um bocadinho. Foi um detalhe que eu reparei. Claro que isto acaba por ser design, porque no fundo este que desce alinha com a linha do capô. Se vocês repararem, ok? Fica um bocadinho abaixo, neste caso, descentrada da linha final dos vidros. Não sei se isto era suposto ser assim, mas provavelmente era. São jantes de 15 polegadas, porque lá está, temos que beneficiar o conforto, não é? Temos muito pneu. E tratando-se de um Renault 25, enfim, o que acaba por caracterizar as grandes berlinas nesta altura, e não só Renault, as francesas, Citroën, Peugeot, que tinham uma presença bem mais forte nisto. Aliás, hoje em dia nem têm presença sequer neste tipo de segmentos, com este tipo de propostas.
Mais uma vez, chama a atenção para os cromados. Indiquei-vos ali aquele detalhe. Aqui também é curioso, porque a linha que vem do friso da lateral vem até aqui e termina na da traseira. Mas o óculo traseiro, o vidro traseiro, também está um bocadinho acima. Portanto, é design. Mas temos de facto esta presença forte dos cromados, porque nesta altura, e é um bocadinho comum e transversal às berlinas, ou estas berlinas topo de gama, ostentam com os cromados. Dá um bocadinho mais de classe, de requinte. Temos aqui à volta dos vidros, na zona dos vidros também dianteiro e traseiro, nesta zona da porta, nos puxadores da porta, aí atrás. E é essencialmente o que se acaba por destacar aqui. Os espelhos retrovisor pequeninos, elétricos, porque este carro, eu acredito que 1988, falando aqui do fase 2, isto já tinha muitas coisas elétricas. Aqui não está exatamente tudo a funcionar. Pronto, não é fácil, já é um carro com alguns anos, quilómetros e tal, com bastante uso. Mas efetivamente, considerando a altura, isto era um carro que apresentava muita coisa, se calhar inédita, ou algumas coisas inéditas, muita coisa elétrica e algo que a malta não estava assim muito habituada. Portanto, gosto sempre de destacar isso. Esta designação aqui, Renault 25, muito típica também da altura, no fundo, deste carro, ou dos Renaults desta altura. Mas aqui está o mais importante, V6 Turbo. E isto vocês não viam assim tanto. Portanto, quando nos aproximávamos desta traseira, já sabíamos que tínhamos aqui algo diferente. Eu já andei um bocadinho no carro, já puxei assim uma segunda, uma terceira, isto tem pulmão. É engraçado. Já considerando os anos, não é? O tipo de carro, o peso. Pronto, e é essencialmente aqui que isto mudava também um bocadinho por comparação ao fase 1. Eu acho este talvez um pouco mais modernaço que o grupo óptico também, como eu estava a dizer, o nosso cromado, circunda aqui esta zona, as luzes aqui da matrícula, estas típicas matrículas portuguesas que eu gosto muito, preto e branco. E agora, no que diz respeito à mala, isto também tem aqui uma particularidade interessante e não é o nosso aileron, esta espécie de aileron a dar um toque, parece que nem se enquadra muito bem numa berlina destas, porque eu acho isto mais com um aspecto clássico e nada a ver com algo desportivo. Mas ela tem uma particularidade, infelizmente nesta unidade não está a funcionar. Acho que isto aqui até era amarelado, disse-me o Bruno, porque esta mala, isto é manual, naturalmente, mas tinha um mecanismo já de sucção. Vocês deixavam encostar isto aqui e ela fechava o resto. Isto também era comum a outros modelos e noutros fabricantes, lembro, mas pronto, aqui neste não está a funcionar. Agora, a capacidade da mala em si, gigante. Eu tenho aqui o meu trolley, para vocês perceberem mais ou menos, é mesmo muito grande, muito bem aproveitada para as laterais, típico também de um carro deste segmento, não é? Isto tinha que ter espaço. Outra coisa que me surpreendeu, eu estou já a olhar aqui para as colunas, é o sistema de som. O Bruno já me tinha dito que era bom, eu experimentei um bocado, não é bom, é bem interessante mesmo, e cristalino, muito interessante, não estava nada à espera, ainda mais considerando o tipo de carro. Temos aqui a escova. Bem, vamos espreitar um bocadinho do interior, porque ali dentro também temos muitas coisas, na verdade. Pronto, e de facto aqui existe algum contraste do exterior com o interior, porque o exterior, nós olhamos, o carro tem de facto bom aspecto, aqui no interior também, no geral, mas efetivamente encontramos muito mais desgaste. Agora, isto é que eu queria salientar, é de facto um carro a ministro, não é? Já na altura, ainda hoje, não é? Carro com espaço, vejam, vou aqui à vontade, espaço de pernas, em cima da minha cabeça, na verdade, nem tenho assim muito, eu tenho 1,76 m, mas de facto, enfim, sinto-me mais ou menos bem. Agora, o que se destaca mesmo, e que acaba por ser também transversal a algumas berlinas francesas e não só, é o conforto em si dos bancos, de alguns materiais. Reparem, por exemplo, isto não é assim nada de especial, mas comparando com o que temos hoje em dia, em algumas propostas, reparem aqui na guarnição do painel de porta. Isto é mesmo com pele, mas reparem na textura. E dá para ver aí, a mexer. Mesmo fofinho, tudo almofadado. Aqui também nesta zona, reparem aqui, na zona, no fundo, para apoiar o braço. O nosso puxador já era engraçado, não era aquela típica pega, era aqui embutida. Só fazer levantar isto, engraçado também. Aqui um cinzeiro. E o resto é tecido. Isto é tipo tecido, não há um plástico rijo. Portanto, aqui, só aqui, pronto, no interior mesmo desta estrutura. Mas muito interessante mesmo. Os estofos também, majestosos, autênticas poltronas. Eu vou aqui mesmo, eu sento, parece o divani que têm lá em casa. É mesmo, vejam isto. Incrível. Com o nosso apoio de braço, pronto, umas dimensões generosas. Vejam-me isto. Vejam isto, pessoal. É mesmo muito almofadado. Inclusive, vocês podem rebater os bancos e este rebate, eu vou passar aí a imagem, isto rebate numa maneira
algo característica, porque vocês pressionam um mecanismo na parte superior e depois têm que pressionar também lá em baixo, ele desdobra-se todo, faz lembrar outros carros também, ou o que temos, por exemplo, na Honda, com os bancos mágicos. Pronto, mas no fundo temos o acesso completo à mala, isto fica tudo para baixo e acabamos por ter um espaço bem maior. Queria terminar só aqui com um destaque, eu nem sei sinceramente o que é que isto me faz lembrar, mas a luz, nós não temos luz aqui no teto, nada. Aqui atrás, não temos nada. Temos no pilar B, eu não sei se alguma vez vi isto, uma luz bem grande no final do pilar B. Uma coisa meio esquisita assim, esbranquiçado, mas amarelado também. Que eu acredito que isto à noite dê mesmo muita luz. Mas está aqui localizada num sítio estranho, no topo mesmo do pilar B. Podia deixar ainda esse destaque. Ainda temos aqui o espaço de arrumação e na nossa consola, saídas de ar, podemos controlar o fluxo para baixo ou para cima e operar os vidros. Pronto, agora não tem nem ignição, mas elétrico. Temos aqui o botãozinho, ok? Portanto, controlávamos aqui na consola. Já há muita coisa. Este é semelhante ao que temos lá atrás. Reparem, é mesmo almofadado. Pá, é incrível, sinceramente. Temos aqui um detalhe engraçado. Isto abre assim e é um espaço de arrumação. E na verdade não é nada mau. Dá aqui, por exemplo, uma garrafa de água. Veja. Okay? Cabe aqui. Podemos fechar. Pronto, aqui os vidros elétricos, o cinzeiro e o nosso puxador, como eu vos tinha dito. Agora, queria só dar um bocadinho de história, porque eu falei-vos aqui do enquadramento e do modelo que substituiu este 25, o Safrane, mas, e nesta altura, a Renault tinha uma versão que se acabava por destacar, que era de facto o Baccarat, que não tínhamos só neste, no Laguna também, no próprio Clio, uma versão com uma atenção ao detalhe um bocadinho diferente, alguns materiais, por norma blocos, porque, por exemplo, o bloco que nós temos neste, que era uma gasolina interessante, potente, o Baccarat oferecia uma versão ainda mais potente e no fundo foi o último 25 que nós tivemos, já tinha mais de 200 cavalos, era o V6 também, eu depois já vos vou dizer quanto é que este tem, já vamos dar uma voltinha com ele, mas era no fundo uma última edição do Renault 25 antes de chegar o Safrane. E de facto, mesmo ao nível dos materiais, se vocês quiserem façam também esse exercício na internet, era muito distinto. Tinha alguns locais a identificar o Baccarat, nomeadamente no volante, eu lembro-me disso, os interiores, aqui por exemplo tinha acho que uma guarnição em madeira, o punho da manete das velocidades, era algo um bocadinho mais distinto, com outros materiais, era muito interessante. Seria muito interessante também trazer uma versão destas. Eles por norma eram lançados assim num azul escuro, as jantes também eram diferentes, portanto era efetivamente, parecia quase uma versão completamente diferente, mas era aqui no fundo uma evolução se calhar já deste 25, uma versão especial, mesmo antes de chegar o Safrane, que teve também o Baccarat, o Biturbo, mas para quem não conhecia, isso era no fundo o que nós temos como se fosse hoje um pack desportivo diferente. Temos o Spirit Alpine, era como se fosse uma versão exclusive, algo diferente, portanto, com maior atenção aos detalhes, aos materiais e no caso específico aqui do 25 também tinha uma monitorização específica. Pronto, eu aqui abri o vidro, é elétrico, sim, está a funcionar. Muito interessante isto. E agora sim, chegamos aqui à frente, já vamos dar uma breve voltinha com ele. Agora é que eu estou a ver. Aí é o puxador. Isto agora parece que está meio aborrachado. Eu não tenho. Aqui a pega, o condutor não tem, mas o passageiro lá atrás tem. É muito específico. Não está no fundo do tejadilho, está embutido aí na zona do pilar da carroçaria e nós levantamos. São os detalhes e detalhes que nós vamos descobrindo aqui a luz também. Exatamente. Eu lembro disto também dos Lagunas mais para a frente. Vocês mexem, acendem a luz e nós aqui controlamos para onde é que eu quero a luz. Ok? Mexemos mesmo nisto. Muito engraçado. São aqueles detalhes e mais detalhes. Uma coisa, talvez pioneira nesta altura, e eu vou ligar a ignição e ele não há de demorar muito provavelmente a indicar isso. Vou aqui ligar. Não sei se temos o que eu... Isto já está muito alto. E agora vamos esperar se calhar um bocadinho porque ele não deve demorar muito até dizer isto. Bora! Bora! Carburant niveau réserve. Autonomie limitée. Carburant nível réserve. Autonomie limitée. Porque este, muito provavelmente, foi um dos automóveis pioneiros aqui nos comandos de voz. Eu sei que depois começámos a ter mais, mas era diferente, porque ele aqui quase que fazia isto de uma forma autónoma. Era um assistente pessoal vosso.
Aqui está naturalmente em francês, eu sei que existia também noutras línguas, o Bruno disse, por exemplo, em Itália era em italiano, em português é que não tinha, portanto aqui vem o francês, mas eu acho que faz muito mais sentido, tratando-se isto de um Renault. Epá, é uma nostalgia brutal, portanto isto foi a indicar que temos pouco combustível, na verdade não temos. E ele dava-vos mais, isto falava muito, interagia bastante, e eu lembro-me na altura, isto ainda não é da minha altura, mas é da altura da minha irmã pequenina, gozar com isto. Portanto, no fundo ela entrava no carro que falava, vou para o carro que fala. Pá, imaginar, pequenino, é muito engraçado isso. E portanto, aqui já tínhamos estes comandos de voz, se calhar um bocadinho mais modernos. Agora, tirando isso, típica filosofia de design, se calhar desta altura. Pá, reparem nestas linhas. É mesmo, parece mesmo antiquado, parece que temos uma sensação também de que tudo é muito grande, tudo é mesmo muito grande. Aqui as nossas saídas de ar, isto é muito específico, o design geral de tudo isto. Parece que nada combina com nada. Aqui a zona das saídas de ar, controlamos aqui só com este elemento, no fundo o fluxo, aqui também para o lado, aqui em baixo. As laterais são assim mais quadradonas. Aí é bem. Aqui o quadrante, isto já posso falar um bocadinho quando formos conduzir e desta zona. O volante gigante, ele mexe para cima e para baixo. Diz aqui V6 Turbo. Se tivéssemos o Baccarat, aqui tínhamos Baccarat. Pronto, aqui a manete das mudanças, isso também já vou falar. Diversos botões elétricos, aqui para os bancos, costas, por exemplo, vejam. Tudo elétrico, aqui, reparem. Aqui ainda, para os comandos dos vidros, temos individualmente ou um central, para no fundo, se eu quiser baixar até determinado nível. Okay? Temos aqui isso tudo, os espelhos elétricos também, os comandos para tudo isso aqui na porta. Pronto, e os estofos, mais uma vez, extremamente confortáveis, reparem nisto, mesmo muito almofadados. Este comando que está aqui na consola ainda me faz lembrar o que os franceses fazem hoje em dia, para controlar no fundo o volume e mais algumas definições. Epá, mas é muito engraçado. Reparem aqui no apoio de braço, isto está aberto porque no fundo temos o nosso travão de mão, ok? Nesta zona, portanto está separado, mas dá-nos um apoio de braço. Aqui um porta-moedas, já tínhamos aqui, vejam, para uma data de moedas, o nosso cinzeiro, isto sai com o isqueiro, ok? Pronto, isto aqui naturalmente já está um bocadinho desgastado, mas aí é muita coisa. Aqui o porta-luvas, ainda temos aqui se quisessem colocar mais alguma coisa. Mas os materiais são interessantes, isto é tudo material macio, nas portas também como eu vos indiquei, e é em todo lado, lá em baixo tecido. Pá, imaginem isto, é sempre isto que eu gosto de destacar, imaginem isto quando foi lançado. Quer em 85 o primeiro, quer este em 88 e os que saíram a seguir. Pá, tudo de facto a sair de fábrica, incrível um carro destes, deveria ser incrível. Vamos então dar uma voltinha com ele e perceber como é que ele se comporta na estrada. Do nada, vejam bem isto, nem sequer davam chuva. Ai, é uma chuvada gigante. Aqui, olha lá, estava aceso. Aqui no nosso, com o nosso 25 V6 Turbo. Bem, vamos ver o que é que conseguimos fazer, pessoal. Vamos ter naturalmente aqui uma parte dinâmica, eu não faço a mínima ideia para onde é que vou. Mas vamos... Ai, pá, o que é isto? Não estava nos planos, de tudo. Mas é assim, isto na JM Reviews também é tudo ao momento, como vocês gostam, tudo inesperado. Pronto, mas tenho que ir aqui a controlar porque este Renault 25 tem, de facto, já muita coisa, mas a navegação não é uma delas. Portanto, é assim. Ora, o que é que faltava a falar aqui? O nosso quadrante. Quadrante normal, temos ali algumas luzes, stop, service, piscas, aquelas coisas técnicas e tal. Velocímetro, conta rotações, mas tínhamos já ali um mostrador que nos indicava aqui a pressão do turbo. Interessante. Depois o óleo, temperaturas, para controlarmos isso. Por exemplo, se eu vou meter aqui segunda, se eu acelerar, vemos ali, está a funcionar. A escova de trás. Esta é da frente. Mas está a funcionar. Está aqui tudo a funcionar. Bem, acho que vamos para aqui.
Vamos ver onde é que vamos parar e se isto corre bem. Por cima ainda tinha um ecrã que controlava os consumos, a autonomia, essas coisas um bocadinho mais comuns. E era aqui, neste manipulo, era pressionar isto para dentro e ele ia mudar as informações. Deste lado, que eu não vos tinha dito, desta consola, lá está, isto parece que é tudo meio desordenado. Pegaram numa peça, colocaram, pegaram noutra, colocaram, mas no final acaba por ter mais ou menos uma uniformidade. Era muito típico da época, e se calhar aqui destes construtores franceses, especificamente da Renault, mas aqui era a zona onde podiam controlar também a climatização. Eu não sei se vou subir, se calhar vou aqui descer. E isto era muito engraçado, porque nós tínhamos ar-condicionado, sim, e tínhamos aqui 3 botões, nós podíamos deslizar isto, e depois víamos a temperatura a aumentar, a diminuir, o fluxo, pronto, a ventoinha, e para onde é que queriam, para os pés, para a cara, para o vidro, temos também para desembaciar aqui o de trás, era tudo nesta zona, com espaço de arrumação ainda, ali as horas, típico ecrã que dava as horas, a temperatura exterior, está aqui a indicar 16 graus, engraçado, mas verdadeiramente o que se destacava neste Renault 25, e lá está, que era muito provavelmente inédito, eram estes comandos de voz, e isso nós tínhamos aqui, este rádio, toda esta consola para controlar isso, da Philips, onde tínhamos literalmente a rádio em si, as estações, volumes, podíamos controlar isso, e depois do lado direito em cima é uma espécie de mini mesa de DJ, onde vocês podiam, é para sintetizar, para aquilo ficar o mais apurado possível, e no fundo o que está deve ser isso, portanto eu nem vou mexer. É pá, muito engraçado. De facto, imaginem na altura em que isto saiu, olhar para todas estas coisas, é muito botão, sim, é muita coisa, mas perceber tudo a funcionar, mexer em tudo, climatização, os comandos de voz, era brutal, eu acredito. E portanto, é essencialmente o que faltava falar aqui do nosso Renault 25. De facto, não temos grandes condições para nada, mas vai ali até às 6.000, mais ou menos, entrada do Redline. Mas eu digo-vos uma coisa, o carro desenvolve, quer dizer, considerando já a altura, o tipo de carro, é um V6 engraçado. Claro que não dá para fazer muita coisa, ainda agora então começou a chover, já me estragou os planos, mas o carro desenvolve, pá. Tração dianteira, não vos tinha dito, aceleramos. Isto até anda. Eu não vou apertar aqui muito pelo carro, também a travagem, nada. Já é um carro com alguma idade, com alguns quilómetros, mas ficamos com essa ideia, só de acelerar um bocadinho, puxar uma segunda, uma terceira. Era interessante explorar isto em autoestrada, porque estes carros eram estradistas, eram consumidores de quilómetros, portanto seria efetivamente engraçado, mas só aqui por estes bocadinhos já deu para ficar com uma ideia que isto anda. E assim que sentimos o turbo, é que nós sentimos bem o turbo e depois controlamos ali a pressão, é engraçado. Isto é extraído do nosso 2.5 arredondado, o nosso V6 com turbo, que neste caso entregava 182 cavalos e 280 Nm binário, acoplado a esta caixa de 5, que é uma caixa assim, um bocadinho desajeitada, e pronto, tração dianteira, como eu vos disse. O Baccarat, que era isso que eu estava a falar há bocado, provavelmente a última versão que saiu deste, mais exclusiva, quem sabe mais interessante, já tinha um upgrade, esse já passava aos 200, tinha cerca de 205 cavalos, nada mal, portanto já deveria fazer aqui alguma diferença para este. Agora aqui, primeira, e é interessante porque na descarga nós ouvimos tipo a dump valve, a descarga do turbo, e nós temos que ser aqui bem precisos com a troca. Mas isto é engraçado. Isto é muito engraçado, sinceramente. E imaginar esta berlina há alguns anos atrás, vários. É bem o que chove, vocês não estão a perceber. Nem sei como é que vou fazer o resto porque ainda me faltam gravar umas coisas. Meu Deus! Pronto, mas é bom para detectar eventuais fugas e tal. Estamos a colocar aqui este 25, a submeter este 25 a umas condições um bocadinho mais... reparem aqui. Acho que isto já não está a funcionar assim como... Isto já não vai até ali, pessoal. A água está aqui, já não consigo limpar tudo. É assim. Se calhar já não apanhava chuva há muito tempo. Isto está-me a fazer lembrar uns episódios assim há
A escova veio entretanto parar aqui ao pé de mim, não sei se era suposto, mas eu vou colocá-la no sítio. Aqui é que é o teu lugar. Aqui é que tu tens que andar. Ai! Eu acho que não vou mexer mais e acho que se calhar não podemos conduzir este 25 à chuva. Carburant niveau réserve. Oui, oui. Autonomie limitée. Oui, d'accord, d'accord. Merci beaucoup. Oui. Bem, eu acho que também já temos praticamente tudo. Queria-vos, entretanto, mostrar aqui outra coisa. Isto é muito inédito. É isto que é fantástico. É de facto fantástico. Quando nós abrimos uma porta em andamento, eu vou andar um bocadinho. É bom que não chova muito mais. Isso. E se nós abrimos uma porta... Porte arrière droite, mal fermée. Mal fermé. Well fermé. Fantástico. De facto, é assim um carro à ministro, não é? É um carro à ministro. Imaginar isto, de facto, na altura em que saiu, é lá, os travões estão a funcionar, não é? Pessoal, isto hoje está aqui muita coisa inédita. Pá, mas eu digo-vos uma coisa, isto aqui, e no que diz respeito à parte mecânica e tal, o carro está a funcionar certinho, temperatura certinho, isso é talvez o mais importante, não é? As outras coisas acabam por se resolver. Temos de ter carinho, cuidado, é um clássico. Ainda tinha aqui a climatização ligada, entretanto. É tudo assim, tudo inesperado, tudo ao momento. Outra coisa que vos posso dizer, em termos de conforto geral, e falando aqui de suspensão e muito dos TOFs, o carro é brutal. Brutal mesmo, ali a fazer a calçada e agora sim entramos em estrada aberta, bem mais interessante, e o que eu procurei o vídeo todo... Bem, não vou mexer nas escovas. É melhor não mexer nas escovas. O carro tem um pisar muito interessante, bem confortável. Pronto, é assim, foi o que deu para experimentar. Como eu vos disse, eu acho que este carro, em autoestrada, a andar bem, isto poderia surpreender. Considerando mais uma vez a altura, hoje em dia claro que não, mas considerando a altura, acredito que já fosse um carro que surpreendesse. Pá, fantástico. Agora venham mais, um Safran Baccarat Biturbo, era sem dúvida um dos que eu gostava mais de trazer, e acabámos por completar também aqui esta linhagem dos topos de gama, aqui da Renault. Pá, seria muito engraçado. Vamos ver se conseguimos isto. Mais tarde depois tivemos Latitude, eu até publiquei uma coisa no Instagram interessante a fazer referência a isso, porque apanhei um Latitude à minha frente, a maior parte das pessoas nem conhece. Também era chamado de Samsung SM5, eu acho. Depois o Talismã, mas isso, a meu ver, foram uma espécie de lagunas um bocadinho mais refinados e tal. Verdadeiros topo de gama, para mim, 25, Safran e Velsatis. Portanto, esses, eu acho. Grandes likes, partilhas, comentários. Sigam-me no meu site /blog jmreviews.pt, página de Facebook e Instagram. E não se esqueçam de subscrever o canal para não perderem nada. Vejam-me isto, o carro conduz perfeitamente. Isto também não é para andarmos aqui à maluca e a apertar. Uma condução normal, suave, trocas de caixa. E mais uma situação caricata. Hoje estamos a apanhar várias, mas os travões estão cá. Também vamos aqui a cumprir os limites de velocidade. O volante é que é de facto extraordinariamente grande. Ah, e a buzina. A buzina é tipo daqueles carros de feira, olha lá o que é. Ouçam isto. Ouçam isto. Oh, do pão. É da entrega do pão. 2 carcaças e uma bolinha. Fantástico. Isto é muito engraçado, sem dúvida, pessoal. Bem diferente do que nós temos hoje em dia. Mais um vídeo grande, longo, mas eu gosto de vos enquadrar, passar a história e apanhar todos estes momentos caricatos e um bocadinho de experiência de condução quando efetivamente vale a pena. E aqui vale bem a pena. E é o ponteiro do turbo. E assim que nós tiramos a descarga, os travões estão porreiros, pá. É um carro interessante. É um V6 turbo. Foi isto.